Você também tem dúvida sobre qual tipo de prótese mamária é indicada no seu caso? Então, existem diferentes marcas, modelos, perfis, revestimentos e volumes no mercado. Primeiro de tudo, em relação ao modelo, existem 3 tipos principais: o modelo cônico, o modelo redondo e o modelo anatômico ou em gota. Qual é a diferença entre eles? Aqui nesse desenho a gente consegue ver bem a diferença entre os formatos cônico, redondo, que é um formato de bola, ou anatômico, que é um formato mais natural, um formato em gota. Aqui a gente consegue ver bem na própria prótese a diferença entre os formatos cônico e redondo. Reparem como no formato cônico a prótese é mais bicuda, ela é mais projetada, enquanto que no formato redondo ela tem o topo mais arredondado. E com relação aos perfis? A gente pode perceber nesse quadrinho que cada formato tem projeções diferentes, ou seja, ela começa com uma projeção baixa, média, alta até a extra alta. No formato cônico, como esse tipo de implante já tem uma característica própria de maior projeção, a gente vê que não é uma grande diferença entre os perfis baixo até o extra alto, a diferença é pequena. Já no formato redondo, a gente vê que essa diferença é grande entre os perfis baixo até o extra alto. Se a gente olhar um pouco mais de perto, no formato redondo, por exemplo, o perfil baixo, a gente vê que tem bastante base, mas ele quase não tem projeção, quase não tem altura. Enquanto que o perfil extra alto do mesmo formato redondo, a gente vê que a base é um pouquinho mais curta, mas ele é bem mais projetado. Se a gente colocar uma prótese do lado da outra, a gente vê que as bases são bem parecidas, mas as projeções são bem diferentes. Então, quando a gente tem a intenção de preencher as mamas para os lados, lateralmente, a gente usa uma prótese de perfil baixo, porque ela tem bastante base. Já quando a gente tem a intenção de preencher a mama para frente, dar mais colo, a gente usa uma prótese de perfil extra alto, porque ela tem mais altura, mais projeção. Com relação ao revestimento, ou seja, qual material recobre o gel de silicone, a gente pode perceber que com o surgimento de novas tecnologias, as próteses foram evoluindo e mudando de geração, assim como acontece com aparelhos de celular, por exemplo. Uma das primeiras próteses lançadas no mercado era a prótese de revestimento liso. A gente nota que ela era bem mais maleável. Isso acontecia porque ela era preenchida por um silicone líquido. E qual era o problema disso? Quando a prótese eventualmente se rompia, esse silicone líquido extravasava para fora do implante e aderia aos tecidos e era de difícil remoção. Depois disso, foi lançado o implante mamário com revestimento texturizado. Esse implante é usado ainda hoje e não é mais preenchido por um silicone líquido, e sim um silicone em gel. A grande vantagem do gel de silicone em relação ao líquido é que suas moléculas possuem alto grau de coesividade, uma ligação muito forte entre elas. Nesse vídeo foi feito um corte proposital numa prótese mamária e vocês podem perceber que mesmo ao ser pressionado, o gel de silicone chega a sair do implante, mas ele volta a seguir. A última geração de implantes mamários lançadas tem revestimento de espuma de poliuretano e também tem em seu conteúdo o gel de silicone. Você deve estar se perguntando então qual é a diferença entre as próteses texturizadas e de poliuretano, já que ambas são preenchidas por gel de silicone. Uma das diferenças é que a prótese de poliuretano reage menos com o nosso organismo, então ela tem um índice menor de contratura capsular. Em relação ao volume, isso depende de paciente para paciente. A primeira coisa a ser analisada é o tamanho da base mamária. São feitas, então, medidas no tórax da paciente para a gente poder analisar qual tamanho de implante ela comporta. A partir daí, a gente conversa com a paciente e decide o que vai ficar proporcional e qual é o desejo dela. Mas atenção, quanto maior o volume do implante, ou seja, quanto maior o tamanho das próteses, mais elas pesam sobre a pele das mamas e mais rápido elas caem. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários ou acesse o nosso site.